hoje do Corinthians lá na Neoquímica Arena, treino aberto. E ele apurou algumas notícias. Boa. Aquelas notícias, conversando com uma fonte aqui, uma fonte ali. Ele não vai revelar a fonte, mas ele vai trazer aqui no Fala Fonte. Não, essa eu vou revelar. Ah, é? Então fala tá bom. fonte, Então fala vem. fonte. Porque ele conversou com um monte de gente aqui, o presidente Osmar Stabile do Corinthians. A gente estava conversando com ele aqui, os repórteres, né, todos, a respeito de algumas situações de bastidores do Corinthians. Em primeiro lugar, bom dia para você, Felipe, para o André, também para os fãs de esportes. E aí tem a questão dos salários atrasados, da CNRD, dos transferbans. Vamos começar então pela parte dos salários atrasados e também do transferban. O Corinthians recebeu o terceiro transferban, né, na semana passada, na sexta-feira. É um da CBF e 2 da FIFA. O Corinthians deve quitar um deles nas próximas semanas. O mais barato, que é o da FIFA, por volta de R$1.100.000. O que o Osmar Stabile disse para os jornalistas, que ele não quitou aquela parcela do CNRD, que era de mais ou menos 8, 9 milhões, para justamente poder pagar hoje a parcela dos direitos de imagem do mês passado que estavam atrasados. Hoje vence a segunda, então se ele não pagasse, ficariam 2 meses de imagem atrasado. Ele vai pagar atrasado hoje e na semana que vem ele garantiu para os repórteres que vai pagar a próxima parcela. Inclusive o Corinthians está com esse problema do transferban e não pode registrar ou contratar novos jogadores. Isso também impacta de muita forma na renovação do Memphis Depay. O que ele passou aqui para os repórteres, que foi feita uma primeira oferta ao Memphis Depay, ainda não foi aceita pelo staff do jogador, então está nesse impasse. Ele deve se reapresentar, segundo o Osmar Stabile, entre sábado e segunda-feira, que é quando acabam as férias dele. Inclusive, ele voltaria para o Corinthians, mesmo tendo contrato só até o final do mês. Então, isso é uma coisa que está esse impasse. Memphis fica, Memphis não fica. Nesse momento, a negociação está bem mais complicada, está bem mais difícil, justamente por essa condição financeira do Corinthians ser muito ruim e não conseguir chegar nos valores que o staff do Memphis gostaria. Então, a gente pode ter aqui umas novidades nos próximos dias. Vamos ficar de olho nisso, né? Isso aí, Vlad. Vlad que tá apurando as informações sobre Memphis e tudo mais. É complicado, né, Hernan? Que a gente trouxe aqui o Corinthians tá com uma mudança de postura, o Memphis não tá facilitando também, né? Só uma dúvida com o Vlad. Eles falaram da proposta que está na mesa do Memphis e que ainda não teve resposta ou que ela foi recusada? Então, o que eles disseram é que não houve uma recusa, eles dizem que a oferta está na mesa e estão negociando. Mas, assim, o que o Stabile não deixou claro em momento nenhum é que foi recusada essa proposta, né? Tá, não, perfeito. Porque, assim, nessas apurações prévias, eu e o Bruno Andrade, a gente está, né, desde cedo atrás, e aí teve o treino, a gente acabou não tendo mais respostas. Muito assim, o Memphis tem contrato até o dia 31, ele vem. Isso já era algo que estava acordado antes mesmo da Copa. Ele fez o registro, fez as férias, tem registrado essas férias dele, treinando, inclusive, o Memphis, se preparando, né, para essa volta. Inclusive, muita gente dentro do Corinthians não crava que isso é indício, evidentemente, porque o cara não é funcionário do Corinthians. Sim. Mas o fato dele ter contratado, dele ter chamado o coach Diego, que é o Diego, que é o cara que era do Corinthians, depois foi para o Inter e tal, com o Ramon Dias, está fazendo um trabalho com ele específico para fortalecimento, para recuperação física. Muita gente fala assim, é o cara que sabe o coach Diego é um cara que sabe trabalhar o jogador para o calendário brasileiro. Então pode ser um indício ali. Muita gente acabou fazendo essa ligação, mas dentro do Corinthians, obviamente, isso não surtiu tanto efeito, mas viram como positivo o fato dele estar trabalhando, se preparando fisicamente para esse retorno, porque daria tempo, pelo calendário, dele jogar 2 jogos. Sim, mas acho que não vai dar. Aí tem que ver. É muito no risco, sabe? Aquele já vai acabar limite. Mas ele estava apto, tá? Porque ele estava no banco da Holanda. Era o Koeman que não estava usando. Exato. Aí condição de jogo ele tem. Ritmo de jogo, talvez não. A palavra que você usou é certa, limite. É o limite do contrato com o limite do jogo. Tá tudo no limite. Então, assim, é uma situação que vai se resolver aí também, beirando aí os próximos dias. Mas legal essa atualização do Vlad, foi muito importante. Arrebentou, Vlad. Vlad, tamo junto, viu? Obrigado pela tua participação. Depois quero mais bastidores sobre o que o Osmar Stabile falou com vocês aí na Neoquímica, tá bom? Valeu, Vlad. Mas eu acho que eu quero falar sobre o Corinthians agora, porque estava rolando o treino na Neoquímica Arena para reconhecer o novo gramado ali, porque o Corinthians joga nessa semana no seu estádio. E eu quero falar com o Bruno Andrade, porque ele tem detalhes e bastidores dessa história envolvendo a saída do André
para a Juventus da Itália, porque a Juventus quer muito o André, e existe uma precificação já do Corinthians pelo jogador, e o Corinthians urge pela necessidade de ter mais dinheiro no caixa para derrubar os 3 transfer bans ativos. Daqui a pouco eu atualizo sobre a situação do Wesley também. Mas depois a gente pode ver de Memphis, se tiver informação a gente fala aqui, depois a gente continua apurando. Mas, Bruno Andrade, sobre André na Juventus, teve alguma novidade nessa situação? A Juve, velha senhora, vai fazer uma investida de fato pelo volante do Corinthians, Bruno? O que eu posso trazer de novo aqui é que o André, no fim de semana, passou a ser a prioridade da Juventus. Em relação a valores, eu posso explicar, trouxemos na sexta-feira, não estive presente por questões pessoais, felizmente tudo bem, tudo resolvido, e vocês largaram a minha informação em relação ao valor que o Corinthians pede para negociar o André abre mão de parte dos direitos econômicos que tem, posso explicar isso logo mais. O que eu trago aqui é essa questão do hoje o André é a preferência, porque a Juventus tinha 2 nomes em cima da mesa, o André, brasileiro, Corinthians, e o João Palhinha, português, que pertence ao Bayern de Munique e jogou emprestado a última temporada pelo Tottenham. Tinha lá uma opção de compra, o Tottenham preferiu não avançar. Fala-se bastante de Benfica, fala-se bastante também da própria Juventus, mas quem assumiu a pole position para contratar o João Palhinha, Aston Villa, também da Inglaterra. É uma negociação que caminha para ser fechada entre hoje e amanhã. E como o Palhinha era o número 1 da Juventus, e ao que tudo indica, ele vai para o Aston Villa, faltando só entender se é um empréstimo com opção ou obrigação de compra, ou até mesmo uma transferência em definitivo, o Palhinha deixa de participar do radar da Juventus, o André sobe nesse patamar, sobe essa hierarquia como primeiro nome da Juventus. Agora é tentar entender se essa semana a Juventus oferece aquilo que o Corinthians quer. É importante frisar o seguinte, os números que nós trouxemos na última sexta-feira é aquilo que o Corinthians pretende para negociar. Veremos se a Juventus essa semana, e é expectável que aconteça algo essa semana, se a Juventus vai ofertar exatamente isso. Lembrando, 18 milhões de euros fixos, que dá mais ou menos 105 milhões de reais na cotação atual, 4 milhões de euros por objetivos, 23,3 milhões de reais, ou seja, 18 mais 4, totalizando então 22 milhões de euros globais, por 80% do André. Hoje o Corinthians tem 70%, o André tem 30%, o André abriria a mão, passaria 10% para o Corinthians e ficaria com 20%. Então seriam 80% comprados pela Juventus, a ver quais serão os valores, o André carregaria os restantes 20%. É uma negociação, é uma história para, assim como a do Danilo, nós falamos agora no começo da live, Palmeiras, Botafogo, essa situação do André é para caminhar essa semana, seja positivamente ou negativamente, porque o Corinthians tem pressa para ter dinheiro, a Juventus tem pressa para contratar um jogador, tanto é que apostou nos últimos amistosos aí, pelo menos o último, o Arthur, que também é outro jogador na mira do Corinthians, e o Arthur não fez um bom jogo, ou seja, você perde o Palhinha, ou potencialmente perde o Palhinha para o Aston Villa, que é seu alvo prioritário. O Arthur, que foi testado, já não fazia assim tanto parte dos planos, não participou bem do último amistoso, é praticamente descartado. A Juventus também tem pressa para finalizar essa negociação, ou contratar o André, ou passar a bola e buscar outro jogador no mercado. Ô, Hernan, e a Juventus pode ficar com, assim, a tendência é que negocie o Arthur, né? Mas pode, se contratar o André também, pode ficar com 3 meio-campistas brasileiros, né? Porque tem o Douglas Luiz, né? Douglas Luiz, Arthur e André. Belo meio campo, hein? E volto a dizer, Arthur e André não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O Corinthians nem cogita aceitar o Arthur eventualmente como moeda de troca, até porque são situações distintas. Tem interesse, é muito caro, os valores são mesmo de outro mundo, pelo menos outra realidade, aquilo que o Arthur pede, nada a ver. Ou seja, nós falamos lá atrás, mas não custa reforçar, tá? O André é uma negociação, o Arthur é eventualmente outra, com ele ficando livre no mercado. O Corinthians não pagaria nada para a Juventus, é só pagar para o jogador e mesmo assim é um dinheiro pesado. E assim, essa questão do Arthur é muito importante a gente falar, e isso já aconteceu, não é a primeira vez, que assim, uma coisa é o departamento de futebol, Marcelo Paz, com seus diretores, lá com o Júlio César, trabalharem o mercado, as necessidades, conversarem com o Diniz e tudo mais, e aí começar a negociar, abrir uma negociação. Né? O Bruno Andrade, eu estava acompanhando aqui, estava de longe aqui, não estava participando diariamente, mas estava acompanhando o noticiário, e o Bruno trouxe a informação do pacote 100 milhões. E isso, internamente no Corinthians, se cria uma expectativa no ambiente político que é algo que o Osmar Stabile não quer. Né? Aquela coisa de tipo assim, pô, ao invés de cuidar da saúde financeira do Corinthians, está fazendo loucuras, já não chega o Memphis aí que não sabe qual que vai ser o futuro, o contrato que foi feito, o que se deve para o Memphis, o que se deve na praça, agora são 2 transfer bans aí que tem que derrubar de novo. Então, assim, na política do Corinthians, o Corinthians, e é um pensamento do presidente Osmar Stabile, de não fazer nenhuma loucura financeira. De não apertar o sapato, de não apertar o sapato é bom, né? De apertar o cinto para não fazer loucuras, de não gastar. Então, assim, é uma situação que hoje, por mais que o Corinthians tenha boas conversas com o staff do Arthur, que é
eles trabalham aqui no Brasil e também fora, né, que é o Cláudio Fiorito e o Frederico Pastorello. As conversas estão muito boas, em muito bom tom, mas chega no Corinthians, chega no presidente, chega nas pessoas próximas ao presidente, esses valores eles assustam e eles dão uma brecada. Rapaziada boa, mais um giro de notícias atualizados para vocês do nosso canal aqui do Coringão. Rapaziada, Corinthians Fanáticos, então com muita informação do mercado da bola do Corinthians e do Timão. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para você receber as principais informações do maior mercado do mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.